Como deve ser gasto um rendimento anual de $50.000? É crucial saber quanto do seu rendimento deve ser gasto em cada categoria, caso contrário, você nunca conseguirá progredir. Não ter ideia de quanto deve ser gasto em itens como moradia, transporte e necessidades resultará em gastos excessivos em algumas áreas e ficar para trás em outras. Manter um olho no seu orçamento é extremamente fácil e, fazendo isso, garantiremos que você seja capaz de acumular riqueza e dar grandes passos à frente para que possa se tornar financeiramente independente e se aposentar mais cedo. Não importa quanto você ganhe, $50.000 é uma ótima quantia. Pode não ser uma renda enorme, mas é suficiente para construir riqueza incrível quando usada com sabedoria. Dê uma olhada em quanto você deve gastar razoavelmente em cada categoria principal, com um rendimento líquido anual de $50.000. Eu ajudo a ensinar as pessoas sobre dinheiro, finanças pessoais e investimentos. Se você estiver interessado em melhorar o seu futuro financeiro, certifique-se de se inscrever no canal e clicar no botão de curtir se este vídeo foi útil. 50% para necessidades. A maior parte do seu orçamento será destinada às necessidades. Metade do seu rendimento deve ser gasto em coisas que você precisa, como um teto sobre sua cabeça, um carro para ir ao trabalho e fazer compras, além de manter a comida na mesa. Essa é a maior fatia do seu orçamento, cerca de $25.000 por ano no total. Para dividir ainda mais, essas são as principais categorias que compõem as necessidades. Não mais do que 25% deve ser gasto em moradia. É especialmente importante ter cuidado quando se trata de quanto você gasta com moradia, pois gastar demais na maior categoria do seu orçamento pode causar grandes problemas financeiros. Com um rendimento anual de $50.000, você deve reservar até 25% disso, ou $12.500 por ano, para habitação. Isso equivale a um pouco mais de $1.000 por mês, o que pode ser um pouco desafiador, já que a média de um apartamento de 2 quartos custa quase $2.000 por mês, de acordo com Rent.com. Mas não deixe que as pessoas o convençam de que isso não é viável. Não há regra que diga que você precisa alugar um apartamento sozinho, sem ninguém para dividir o aluguel. Se você tiver um colega de quarto ou um parceiro que pague uma parte do aluguel, isso se torna muito mais razoável. Você também pode comprar uma casa e alugar quartos extras para compensar sua hipoteca, impostos, serviços públicos e custos de manutenção, mantendo sua parte das despesas abaixo de $1.000 por mês. 10% em transporte. Com o pagamento médio de um carro novo sendo bem acima de $700 por mês, de acordo com a LendingTree, muitos estão gastando muito mais do que deveriam com isso. Quando se trata de se locomover, alguém com um rendimento de $50.000 deve limitar seu orçamento de transporte a 10% de seu rendimento, ou $5.000. Isso inclui pagamentos de carro, seguro, gasolina, manutenção e quaisquer outros custos relacionados ao transporte. Comprar um carro além do seu orçamento e fazer um enorme pagamento que ultrapassa muito o que você deveria gastar pode te prejudicar, já que não vai sobrar muito depois de pagar aquela conta enorme todos os meses, sem contar os outros custos que vêm com isso. É extremamente difícil ter dinheiro sobrando para gastar em outras categorias se você estiver gastando $500 ou $1.000 todos os meses só com um pagamento de carro, e muitas pessoas fazem isso mesmo sem ganhar uma renda alta. Para piorar, você vai receber muito pouco ou nada de volta desses custos. 10% para alimentação. Separar 10% do seu rendimento anual de $50.000 deve ser o suficiente para alimentar uma pessoa. Isso equivale a $5.000 por ano e não inclui comer fora. 5% em roupas. Você pode gastar razoavelmente até 5% ou $2.500 por ano em roupas. Isso deve incluir sapatos, roupas de trabalho e quaisquer acessórios necessários. 30% para desejos, e após cuidar das necessidades, isso é quanto deve ser gasto em coisas que não são necessárias. São coisas que você quer gastar dinheiro para tornar sua vida mais agradável.
Você não pode passar toda a sua vida pagando contas e não se divertir. Desejos são coisas como férias e outras viagens, entretenimento, como serviços de streaming e sair para eventos. No total, esses gastos não devem exceder 30% de todo o seu rendimento, ou $15.000 por ano. As viagens e entretenimento devem ser limitados a cerca de 10% do seu rendimento, que, neste caso, seriam cerca de $5.000 por ano. Isso pode ser uma viagem anual, um fim de semana fora, um show ou evento. É divertido sair para jantar após uma longa semana de trabalho ou almoçar fora, em vez de comer algo feito em casa, mas isso é caro e pode acumular rapidamente. Limite o valor gasto em comer fora a cerca de 10% do seu rendimento, ou $5.000 por ano. Isso representa cerca de $100 por semana para uma pessoa, o que é razoável, desde que você não seja do tipo que quer comer todas as refeições em um restaurante. 20% para a poupança e pagamento de dívidas, e após cuidar das necessidades, querer gastar dinheiro em coisas que não são necessárias e garantir que você tenha um dinheiro sobrando para economizar e investir, pagar dívidas é importante para melhorar suas finanças. 20% do seu rendimento, ou $10.000 por ano, deve ser reservado para uma combinação de poupança, investimentos e pagamento de dívidas. Você pode decidir separar 10% do seu rendimento para economizar e investir e outros 10% para pagar dívidas, mas essa decisão não é tão simples. Quanto você colocará no pagamento de dívidas versus investir para o seu futuro será uma decisão pessoal baseada em múltiplos fatores. A primeira pergunta a fazer é: quanto você tem de dívida? Se você estiver atolado em pagamentos mensais e estiver enriquecendo os bancos, os investimentos devem ficar em segundo plano até que você libere alguma renda. Pouco adianta colocar dinheiro em investimentos na esperança de obter retorno quando você está pagando juros todos os meses e superando potencialmente o que ganharia de juros. Em segundo lugar, que tipos de dívidas você tem? Você ainda está carregando dívidas de cartão de crédito de 10 anos atrás e pagando apenas o pagamento mínimo? Você ainda está carregando empréstimos estudantis, mesmo que tenha se formado na faculdade há décadas? Essas são dívidas que você pode querer se livrar o mais rápido possível. Um financiamento para a compra de um carro ou empréstimos estudantis são geralmente formas de dívida com juros menores do que cartões de crédito, por exemplo. Além disso, qual é a taxa de juros da dívida? Isso deve ser um fator importante na decisão de quais dívidas pagar primeiro e com que rapidez. Cartões de crédito terão taxas de juros muito mais altas do que a maioria das outras formas de dívida. As taxas de juros variam bastante de devedor para devedor, mas, em geral, empréstimos de carros estudantis têm taxas de juros menores do que cartões de crédito. Além disso, a hipoteca em uma casa geralmente é a dívida com a menor taxa de juros disponível, que é a principal razão pela qual os mutuários não consideram pagar essa dívida antecipadamente como uma prioridade. Quanto dinheiro você precisa economizar? Você tem alguma compra importante planejada para o futuro próximo para a qual precisa economizar? Talvez você esteja tentando economizar algum dinheiro para fazer um pagamento inicial em uma casa ou talvez precise de um carro mais novo. Essas são coisas para as quais você deseja começar a planejar muitos meses antes. Além disso, investir para a aposentadoria também deve ser incluído nesta parte do seu orçamento. Aqueles que ainda têm grandes quantidades de dívida podem não conseguir investir nada para a aposentadoria até que reduzam sua carga de dívida. Por outro lado, alguém que está livre de dívidas e não tem grandes compras para economizar dinheiro pode estar colocando todo o valor ou quase todo diretamente em investimentos. Esses números podem ser ajustados ligeiramente dependendo de sua renda e despesas. Lembre-se de que 50% do seu rendimento deve ser destinado a necessidades, 30% para desejos e 20% para a poupança, investimentos e pagamento de dívidas. Dividir seu rendimento nessas três categorias principais torna fácil acompanhar suas despesas sem gastar mais tempo do que o necessário fazendo isso. Por quê?
Vamos encarar a realidade: ninguém quer gastar mais tempo do que o absolutamente necessário revisando seu orçamento.